Bem-vindos a mais um capítulo de matéria de desenho e análise de algoritmos. Neste capítulo vamos falar de uma classe de algoritmos muito importante e muito usada chamada de algoritmos greedy. A primeira coisa que eu vos quero dizer é que na literatura portuguesa, por vezes estes algoritmos são chamados de ávidos, gananciosos ou golosos. Destes três termos, se calhar o menos usado é precisamente o ávidos, e no entanto é aquele que semanticamente está mais próximo do verdadeiro significado de greedy neste contexto. Em todo caso, nesta cadeira vou optar por usar sempre o termo greedy. Portanto, vou usar o termo, neste caso, anglo-saxónico, porque assim evito confusões e ao mesmo tempo estou a usar o termo que é mais comum vocês encontrarem online, seja qual for o tipo de material, incluindo material em português. E o que é isto então de um algoritmo greedy? Mais do que um simples algoritmo, por exemplo, vocês conhecem o algoritmo Bubble Sort, Quick Sort, Merge Sort, vão aprender outros algoritmos com nomes específicos, como o algoritmo de Primo ou de Kruskal, por exemplo, para Medium Spanning Trees, mas neste caso greedy não é um algoritmo, mas uma estratégia algorítmica, um paradigma, um conceito para criar algoritmos. E como nós estamos precisamente numa cadeira para desenho também de algoritmos, eu quero dar-vos a entender alguns destes padrões que são generalizáveis, que vos permitem por vezes também encontrar os vossos próprios algoritmos novos que sigam uma destas ideias. Por exemplo, no capítulo a seguir vamos também falar de um outro paradigma algorítmico chamado de programação dinâmica, que também ataca até problemas semelhantes, mas segue uma estratégia diferente. E portanto, o que é que nós queremos dizer quando dizemos que um algoritmo é greedy? Essencialmente estamos a dizer que estamos a resolver um problema em passos, onde em cada um destes passos nós fazemos sempre a melhor escolha local, a melhor escolha imediata. Ou seja, eu penso o que é melhor para mim no imediato e faço. Um exemplo de uma escolha greedy parecida com essa, que nós já falámos numa aula anterior, foi quando falámos do Traveling Salesman Problem, do TSP, naquele caixeiro viajante. E naquele caso, se vocês se recordarem, a primeira heurística que nos passou pela cabeça, a primeira aproximação foi quando eu estou num dado ponto do plano e eu tento procurar qual é que é o ponto mais próximo. E então seguimos uma heurística greedy, uma estratégia greedy, que seguia para o vizinho mais próximo. Também, se recordarem, essa escolha até estava errada e como nós vamos ver aqui, realmente uma escolha greedy não garante optimalidade. Mas em alguns casos pode garantir a optimalidade e quando garante a optimalidade é realmente uma escolha que normalmente tem uma complexidade baixa. Ou seja, pode vir a ser uma escolha realmente bastante aliciante do ponto de vista do tempo de execução. E, portanto, uma estratégia greedy é precisamente uma estratégia em que nós fazemos então uma escolha local, baseada apenas naquilo que sabemos neste momento, e nunca olhamos para trás para mudar as decisões tomadas. Esta parte é importante. Portanto, não existe, por exemplo, a noção de pesquisa com retrocesso ou backtracking, onde nós dizemos, espera lá, afinal era melhor fazer outra coisa. Não. Uma estratégia greedy, a ideia é fazer commit, é assumir que tomamos uma decisão e seguimos com ela. Por outro lado, também nunca olhamos para a frente para verificar se a nossa escolha pode ter uma consequência um bocado negativa. Ou seja, pode acontecer que por vezes num algoritmo greedy nós escolhemos algo onde estamos já de algum modo a afetar a nossa capacidade de conseguir chegar à optimalidade no futuro. Está bem? Portanto, esta parte é muito importante no sentido em que um verdadeiro algoritmo greedy, no seu sentido mais puro, tem realmente que não se importar com o que está para trás ou para a frente. Olha apenas para a situação atual e decide o que é necessário fazer com base na situação atual. E a ideia é que estas escolhas locais são feitas com a expectativa legítima de conduzirem uma boa solução global. Reafirmo novamente, nem sempre isto vai dar uma solução que será ótima, mas quando dá, é uma solução fantasticamente leve do ponto de vista da complexidade algorítmica. Vejamos um primeiro exemplo para que vocês possam ter então uma ideia de um algoritmo greedy que até pode vir então a funcionar, está bem? E portanto, neste caso vou falar de um algoritmo greedy que vocês usam até no dia a dia, quase sem repararem. Este problema é conhecido como Cashier's Problem, em inglês, ou o problema do troco, em português, e é um problema que considera o seguinte, portanto, vamos fazer isto à Computer Science, qual é que é o input e qual é que é o output esperado. Imaginemos que temos um conjunto de valores de moedas, portanto, podem ser as moedas de 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos e por aí adiante, e que queremos criar uma dada quantia. Okay? Portanto, imaginemos que vocês querem pagar 1,25€ e a ideia do problema é qual é que é o menor número de moedas que eu tenho que usar para prefazer essa quantia. Supondo que podemos repetir moedas e também assumindo já agora que nós temos infinitas moedas de cada tipo. Esta parte aqui é que é um bocado fora do real, não é? Porque nenhum de vocês, nem eu já agora, tem infinitas moedas de cada tipo, mas para já vamos simplesmente assumir que se tivéssemos um conjunto de moedas sempre suficiente para aquilo que nós precisamos, o que nós queremos saber então é qual é que é o menor número de moedas que nós temos que usar para fazer uma dada quantia. Portanto, um exemplo, uma instância de um input deste problema seria então as moedas, por exemplo, do euro,
1 cêntimo, 2, 5, 10, 20, 50 cêntimos, 1 euro, 2 euros. E imaginemos que queremos fazer, claro está, a quantia de 42. Neste caso, o mínimo que conseguimos fazer era usar 3 moedas. 2 moedas de 20 cêntimos e depois uma moeda de 2 cêntimos. E com 3 moedas fazíamos então a quantia de 42. E, portanto, o que eu quero saber, no fundo, é que estratégias é que vocês conseguem pensar que nos permitam obter então o número mínimo de moedas para fazer uma qualquer quantia. Se nós estivéssemos em aula, será daquelas alturas em que eu interagia convosco, vos perguntava as estratégias, não é? Ou o que é que vocês usam no dia a dia, ou o que é que imaginavam poder usar. E de facto, a estratégia que eu acho que é mais ou menos intuitiva, aquela que surge logo quase à primeira vista, é, num dado momento, nós escolhemos sempre a maior moeda que ainda não nos faz passar daquela quantia K. Okay? Por exemplo, estamos a tentar obter uma quantia que é de 1,34€, então a maior moeda, que ainda não é maior que 1,34€, seria de 1 euro. Portanto, fechamos este algoritmo a ser aplicado então aqui em algumas instâncias. Portanto, novamente, vamos assumir para já que estamos a usar o conjunto de moedas do euro. E, portanto, só para ter aqui um bocadinho mais de piada, eu coloquei aqui um bocadinho mais visualmente, pictoricamente, as moedas. E, portanto, imaginando que nós queremos construir a quantia de 35 cêntimos, o que temos que fazer aqui é procurar qual é que é então a maior moeda, se quisermos seguir esta estratégia greedy, qual é que é a maior moeda então que ainda é menor ou igual a 35. E, portanto, olhando para aqui, 2 euros é demasiado, 1 euro é demasiado, 50 cêntimos é demasiado e, portanto, a primeira que é mais pequena é de 20. Então nós usaríamos a de 20. Neste momento, quanto é que falta? Portanto, até vamos por aqui já agora, estamos a gerar a quantia de 35. Se já usamos a de 20, já só faltam 15 cêntimos e, portanto, agora a maior que ainda podemos usar é esta. E, portanto, já fazemos 30. E depois a maior que podemos usar é esta. E, portanto, neste caso, teríamos usado 3 moedas. Okay? Portanto, isto é aquilo que nós fazemos um bocado no dia-a-dia, não é? Um bocado sem reparar. Pelo menos é um algoritmo que eu normalmente sigo, não é? E isto é uma estratégia que é claramente greedy. Porque nós só dependemos em cada momento de saber qual é a quantia que ainda falta. Não é? Quando eu tomei a decisão de usar o 5, era porque faltavam 5 cêntimos e não me importava nada o que é que eu já usei anteriormente. Portanto, eu estou, no fundo, sempre a tomar uma solução ou a tomar uma estratégia que só decido localmente. E estou na esperança, no fundo, não é, de que globalmente esta solução seja boa. Ainda não disse se isto aqui é ótimo ou não, mas para já vamos assumir então que essa é uma estratégia possível. Se o input fosse outro, claramente, o que podia aqui acontecer também podia ser diferente, não é? Por exemplo, vejamos agora aqui o input dado aqui, 38. Portanto, neste caso, usando a mesma estratégia, começamos por usar uma moeda de 20, que é aquela que é mais pequena, depois uma de 10, já não conseguimos usar mais nenhuma de 10, usamos uma de 5, depois usamos uma de 2 e finalmente usamos uma de 1. Okay? Portanto, neste caso seria então 5 moedas, 20 mais 10 mais 5 mais 2 mais 1. Podíamos continuar por aqui adiante noutros exemplos, não é? Por exemplo, se fosse 144, façamos só mais um outro exemplo. E quiséssemos então usar este algoritmo greedy que nós dizemos, começávamos por usar a de 1 euro, faltavam 44 cêntimos, já não dá para usar a 50, pomos uma de 20, ainda faltam 24, pomos outra de 20 e não de 10, ainda falta neste momento 4, e agora usamos 2 e ainda outra de 2. Okay? E temos então as 5 moedas, 100 mais 20 mais 20 mais 2 mais 2. E podemos continuar sempre a fazer este género de exemplo, não é? E essencialmente com isto só vos quero dar alguns exemplos da estratégia greedy. Portanto, repito, isto é um tipo de algoritmos, neste caso isto é um algoritmo greedy, por natureza, por buscar localmente, não é? E como qualquer algoritmo greedy, já agora não necessita de ter código. Isto é válido para qualquer algoritmo, não é necessariamente sequer só algoritmo greedy ou não. Ou seja, um algoritmo é só uma receita para fazer as coisas. E nós depois muitas vezes queremos implementá-lo em código, mas é muito mais fundamental do que o código. Okay? Um algoritmo é uma maneira realmente de resolver um problema. E neste caso, nós usamos então no dia a dia, provavelmente, muitos de vocês, como eu, um algoritmo greedy. E portanto, a pergunta que se impõe neste momento é: será que isto resulta sempre então no número mínimo de moedas? Ou será que, em alguns casos, isto pode não ser ótimo? Não é? E, portanto, quando vocês querem tentar, de algum modo, perceber se uma coisa é ótima ou não, aquilo que se pode fazer para provar que não é ótimo, ou provar que um determinado pressuposto é falso, basta, de certo modo, que nós consigamos encontrar um contra-exemplo. E, de facto, se eu estivesse em aula e vos pedir para tentar encontrar um contra-exemplo, e o que ia acontecer é que vocês iam reparar que para os sistemas de moedas comuns, ou seja, não só essas moedas de euro, mas também, por exemplo, as moedas do dólar e outras moedas que possam existir no estrangeiro, isto acontece. Okay? Portanto, isto também advém do facto
de que o conjunto de moedas que são usadas no dia a dia não são realmente moedas escolhidas ao acaso. Elas têm precisamente a propriedade de conseguirem ser resolvidas quantias como esta de forma ótima com o algoritmo greedy. Okay? No entanto, tem que ser dito que se eu pudesse escolher um conjunto de moedas de quantias arbitrárias, seja definidas por mim, já não é verdade que isto aconteça sempre. Ou seja, o algoritmo greedy não garante, não é, que nós encontraremos sempre o número mínimo de moedas para gerar aquela quantia. Vejamos um outro exemplo. Imaginemos agora que estamos num outro país qualquer, um país diferente, onde temos moedas só de 1, 2, 5, 10, 20 e 25 cêntimos. E agora imaginemos que estamos a tentar fazer K igual a 40. E, portanto, neste caso, se eu chegar agora aqui, K igual a 40, e usar o mesmo algoritmo greedy, ou seja, a ideia é colocar qual é a maior moeda que ainda é menor, começamos por colocar a moeda de 25. Okay? E aqui podemos ver, já agora vou passar isto lá para trás, send to back, moeda de 25. Não é? Vocês até já estão a ver provavelmente que ao escolher esta moeda, já estamos completamente a impedir-nos de ter hipótese de fazer ótimo, não é? Porque o ótimo vai ser usar duas de 20 para fazer 40. Neste caso, como nós não estamos a ver as consequências para a frente, usamos o algoritmo greedy que só escolhe localmente e ao fazer 25 só nos faltam 15. Não é? E agora vamos ter que usar uma de 10, só nos faltam 5 e agora vamos ter que usar uma de 5. Okay? E portanto, de facto, estas três moedas não são ótimo, porque neste caso seria possível usar duas 20. Isto é apenas um exemplo onde o greedy falha, portanto isto prova no fundo que o greedy não consegue resolver, ou este algoritmo greedy em particular não consegue resolver qualquer sistema de moedas, mas neste sistema de moedas não é o único onde falha. Se nós pegarmos um sistema de moedas diferente, por exemplo 1, 5, 8, 10, e se neste caso quisermos fazer 13, mais uma vez, se começarmos por escolher o maior, que ainda é menor ou igual a 13, escolhemos o 10 e a partir daí estamos condenados a usar moedas de 1. Com isto usamos 4 moedas e neste caso era possível usar só 2 moedas, o 5 e o 8. Olhando para aqui, não é, pode começar a ficar a impressão de que haverá algo específico destes conjuntos de moedas que fazem com que nós não consigamos usar o algoritmo greedy. Em particular, uma conjectura que por vezes, quando eu estou a dar as aulas presencialmente, os alunos tentam dizer é que, não, espera lá, o que acontece aqui é que há moedas que não são iguais ao dobro das outras. Não é? Ao contrário das moedas digamos, normais do euro, onde cada moeda que vem a seguir é sempre igual pelo menos ao dobro. Não é? 2 é o dobro de 1, 5 é maior que o dobro de 2, 10 é o dobro de 5, 20 é o dobro de 10 e por aí adiante. E, portanto, esta é uma conjectura muitas vezes pensada, mas de facto nem sequer isto é válido. Ou seja, eu consigo arranjar um sistema de moedas, por exemplo, 1, 10, 25, onde cada moeda também é sempre maior que o dobro, e no entanto, se eu quiser fazer aqui 40, vou ter o mesmo problema. Porque se eu usar o algoritmo greedy, começo por usar o 25, e usando a 25, chapéu, já nunca mais consigo, não é? Vou ter que fazer 25 mais 10 e depois muitas moedinhas de 1, quando neste caso bastavam 4 a 10. Portanto, aqui, fundamentalmente, o que eu vos quero mostrar com isto aqui um bocadinho é que, por um lado, o greedy não é sempre correto, e por outro lado, o greedy, apesar de ser rápido, porque só olha para o imediato, pode falhar porque não tem uma noção precisamente do que é que vem a seguir. Não é? E, portanto, por exemplo, neste caso, então, ao usar o 25, já estou condenado ao fracasso porque já consigo, digamos, proíbe o facto de a seguir usar aqueles 4 vezes o 10, está bem? Portanto, é este trade-off que não é muito fácil de ver e muitas das vezes, se vocês estiverem a pensar numa algoritmo greedy, pode-vos acontecer isto, não é? Neste caso é mais ou menos facilmente visível, não só porque eu vos estou a dizer que realmente vai falhar, mas também porque é um caso pequenino, não é? Mas num contexto geral, num algoritmo geral, pode ser muito fácil vocês serem enganados, entre aspas, não é? E estarem a usar o 25 sem darem por ela, não é? De que é uma outra solução que no imediato parece pior, mas que depois globalmente vai ser melhor. Está bem? E portanto, isto serve apenas como um cautionary advice, ou seja, para vocês terem um bocadinho de cuidado, mas por outro lado isto não invalida que o greedy possa ser uma boa solução. Está bem? Portanto, ideias principais do que eu disse até agora. Greedy normalmente é uma ideia simples de explicar. Okay? Se eu vos quisesse dizer, façam isto com força bruta, com pesquisa exaustiva, já iria implicar um bocadinho ver todos os subconjuntos possíveis, portanto era um bocadinho mais complicado até de explicar, e normalmente o algoritmo greedy é muito simples de explicar. Escolha a maior moeda que ainda cabe na quantia. Pronto, está explicado. Okay? No entanto, reafirmo isto, façam, digamos, fim capé desta parte, se eu pudesse colocava numa caixa vermelha a pescar, dependendo do problema, este algoritmo pode não dar a resposta ótima. Okay? No entanto, em muitos casos, como vocês vão ver em cadeiras mais para a frente, a resposta pode não ser ótima, mas pode ser próxima do ótimo. E pode ser tão próxima que até pode ser boa para o nosso contexto.
Ou seja, haverá casos, e vocês vão falar de problemas que são fundamentalmente um bocadinho mais complicados, onde nós, se quisermos ter uma resposta em tempo útil, provavelmente temos que obter uma resposta que seja apenas aproximadamente boa. Ok? Ou seja, que não seja exatamente o ótimo, mas seja próximo, e por vezes até conseguimos restringir o quão próximo estamos do ótimo, ok? Ou seja, poderá haver algoritmos greedy, por exemplo, ou não greedy até, que vos deem garantias um bocadinho formais, por exemplo, que estão sempre a, no máximo, o dobro do ótimo ou algo do género. Nós não vamos falar disto nesta unidade curricular. Normalmente em DAI nós vamos estar sempre preocupados com soluções ótimas, mas fica também a informação de que mais para a frente no vosso percurso académico, se estiverem, por exemplo, no mestrado de CC ou mesmo no MIRC, vão ter cadeiras onde falarão então de problemas que são fundamentalmente complicados e para os quais nós provavelmente só conseguiríamos ter em tempo útil uma solução que seja aproximadamente boa. E essa solução aproximadamente boa pode ser suficiente dependendo do contexto, está bem? Se eu vos der a escolher entre ter uma solução em tempo útil e que consigam fazer algo, ou então ter que esperar um milénio para ter a solução ótima, não é? Acho que fica mais ou menos claro que vocês poderão ter que se contentar com a solução aproximada. Uma outra coisa que eu quero dizer desde já, e que também vai ser falada para a frente, não é? É que normalmente a complexidade temporal dos algoritmos greedy é baixa. Portanto, não só eles são simples em termos de lógica, ou seja, em termos de explicação, como muitas vezes a própria complexidade temporal, ou seja, o tempo que demora, é realmente baixo. Okay? Aliás, nós queremos precisamente essa propriedade. Não é? Já queremos que seja um algoritmo que seja muito mais fácil de executar. Okay? E, portanto, será muito típico que vocês tenham uma complexidade linear ou linearítica. Recordem que linearítica é aquela n log n. Isto não é uma regra, ok? Pode haver um algoritmo greedy que demore mais do que esta complexidade, mas vocês vão ver muitos casos durante a vossa carreira académica e também nesta cadeira, onde é realmente isto que acontece, linear ou linearítica. Diria até que linearítica é provavelmente, digamos, a complexidade mais típica de um algoritmo greedy. Precisamente porque envolve, como vocês vão ver muitas vezes, um passo que tem a ver com ordenação. Outra coisa importante é dizer então que um contra-exemplo prova que um greedy está errado e, portanto, uma boa parte da experiência que vocês vão ganhando aos poucos com algoritmos greedy é começar um bocadinho a tentar encontrar contra-exemplos. Ou seja, sempre que vocês estejam a pensar no algoritmo greedy, na vossa cabeça vocês têm que estar sempre também um bocadinho à procura de tentarem fazer de advogado do diabo e tentarem arranjar um contra-exemplo para a vossa própria ideia. Não é? Isto também é válido para outros conceitos. Muitas vezes, quando vocês estão a programar, devem sempre pensar naqueles casos limite, naqueles casos que testam o vosso algoritmo ao máximo, que é, no fundo, a minha tarefa quando eu faço casos de teste no Meshach, não é? Que é tentar encontrar casos que quebrem o vosso programa, não porque eu tenha prazer em quebrar, mas para vos mostrar precisamente que há casos onde o vosso algoritmo pode ainda não estar a contemplar. Okay? E, portanto, aqui neste caso, basta um contra-exemplo para provar que um greedy está errado e muitas das vezes é isso que nós queremos tentar encontrar. No entanto, se eu não encontrar um contra-exemplo, não significa que esteja correto. Significa simplesmente que ainda não consegui encontrar. Okay? E, portanto, provar que é ótimo é, mais uma vez, fundamentalmente muito mais complicado do que provar que não é ótimo. Porque basta um contra-exemplo para provar que não é ótimo e provar que é ótimo temos que provar que esse contra-exemplo não pode existir. Okay? E, portanto, haverá sempre um bocadinho esta dicotomia. Devo dizer que, por exemplo, em contexto de concursos de programação, por vezes nós não precisamos desta parte, não é? De provar a optimalidade, porque podemos submeter. Vocês também podem dar-se esse luxo se houver algum problema greedy que tenham que submeter e que vocês, mesmo que não tenham provado de algum modo, podem submeter e ser accepted. Significa que não que está correto, mas que simplesmente passem todos os testes que eu vos fiz, não é? Mas, portanto, procurem também, sempre que possível, tentarem de algum modo convencer-se de que o algoritmo está correto, indo pelo lado da prova. Também. Nós não vamos, se quisermos aprofundar demasiado a parte das provas, ok? No contexto de algoritmos greedy, eu vou-vos na mesma dar exemplos de algumas provas, mas não vamos dar uma framework mais sistemática em que vocês consigam provar de algum modo. E no caso do algoritmos greedy, por exemplo, poderíamos falar de matroids e outras coisas que tais, podíamos falar de coisas como exchange argument, stay ahead argument, mas eu vou optar por não colocar demasiadamente formal esta parte. Quero que vocês essencialmente ganhem intuição, vejam alguns exemplos, tenham alguma experiência de implementação e depois mais para a frente, quando eu estiver a falar de algoritmos que têm, digamos, uma componente greedy, eu vos possa recordar um bocadinho este capítulo e relembrar-vos, não é, que esta é a ideia principal. Mas sempre, sempre, sempre na mente com esta ideia fundamental que é cuidado com os greedy. É muito fácil ser enganado, é muito fácil estar a usar a moeda maior e não reparar que a solução não é essa, está bem? Depois, para finalizar, dizer então que os algoritmos greedy
são tipicamente aplicados em problemas de otimização. O que é isto, problemas de otimização? Um problema de otimização, essencialmente, é um problema onde vocês têm um conjunto de soluções possíveis e querem encontrar a melhor. E esta melhor solução pode ser, por exemplo, a solução com menor custo, a solução com maior valor. Ou seja, o critério pode ser um qualquer, mas a ideia é que vocês querem então maximizar, de algum modo, ou melhor, querem a melhor solução. Não tem que ser maximizar, pode ser minimizar, não é? E, portanto, normalmente querem descobrir um máximo ou um mínimo. Há mesmo muitos problemas que encaixam neste padrão, como vocês vão ver para a frente, e também certamente já conhecem para trás, não é? E, portanto, sempre que há um problema que envolve encontrar então um máximo ou um mínimo, vocês ficam já então com a pulga atrás da orelha, não é? A dizer que uma das possíveis soluções será usar um algoritmo greedy. Depois vão conhecer outras. Por exemplo, programação dinâmica. Ou então, por exemplo, pesquisa exaustiva. Also known as força bruta. Okay? Não é de todo descabido usar pesquisa exaustiva quando ela passa no tempo. Porque uma pesquisa exaustiva vai garantir que passa por todas as soluções. E se eu estou à procura da melhor solução e passei por todas, não é complicado eu realmente obter a melhor solução. A única limitação aqui está precisamente na complexidade temporal. Porque muitas das vezes a pesquisa exaustiva é demasiado. E, portanto, nós temos que abordar o problema de uma forma diferente, e uma das maneiras de abordar de forma diferente é, então, os algoritmos greedy. Relacionado, então, com a linha aritmética, como eu já tinha dito, não é? Um passo de pré-processamento muito comum envolve, de algum modo, ordenar ou ter uma estrutura que implica algum tipo de ordem. Por exemplo, uma priority queue, uma fila de prioridade, como uma heap, uma árvore de pesquisa equilibrada, ou então, literalmente, ordenar antes de fazer algo, está bem? Mas, no fundo, não é? Se eu tanto vos avisei, não é? E tanto insisti naquela parte de cuidado, com o algoritmo greedy pode não funcionar. Mas então, de um modo geral, quando é que um algoritmo greedy pode funcionar? Há duas propriedades que nós precisamos num problema para que um algoritmo greedy funcione. Uma das propriedades, que vocês vão ver também mais para a frente em programação dinâmica, é aquilo que nós chamamos de subestrutura ótima. O que é isto de Optimal Substructure? Bem, a ideia é que, neste estilo de problemas, a solução ótima contém lá dentro soluções ótimas para os seus problemas. Descodificando isto, o que é que isto quer dizer? Não é? Por exemplo, no caso das moedas. Se eu estou à procura do menor número de moedas para fazer uma quantia K, e se por acaso eu já usei uma certa moeda, por exemplo, imaginemos que eu estou ainda aqui, vamos voltar a pôr aqui algumas das moedas. Se eu usei a moeda 100, não é? Neste momento o problema cinge-se um pouco a, já estou à procura no fundo, descobrir 44. E é como se eu agora chegasse a um problema que é igual, não é? Só que é um subproblema lá dentro, e agora aqui eu também quero encontrar uma solução ótima. E essa solução ótima deste subproblema, 44, que é um subproblema 144, também faz parte da solução ótima. Okay? E isto aqui, neste caso, é uma propriedade que é deste problema, não é? Muitas das vezes, digamos, esta propriedade parece mais ou menos óbvia, mas convém pensar se isso faz ou não sentido. Okay? Poderá haver problemas, e depois eu vou-vos mostrar mais para a frente, por exemplo, no capítulo de programação dinâmica, casos onde não existe subestrutura ótima, está bem? Mas em todo caso, vocês têm que pensar um bocadinho, sempre que eu, de algum modo, avancei na minha solução, é verdade que naquilo que me falta eu também quero uma coisa que seja ótima, só para aquele seu problema. Ou seja, se eu começasse logo nesse ponto e não tivesse feito o passo anterior, também quero uma solução ótima. Então, nesse caso, dizemos então que o problema obedece ou respeita o princípio da optimalidade. Está bem? Portanto, muitas das vezes isto vai ser intuitivo. É, digamos, a propriedade que é, não diria mais fácil de verificar, mas aquela que é mais comum ser verdade. Aquilo que nem sempre é verdade é uma outra propriedade, que é aquilo que nós chamamos de propriedade de escolha greedy, ou greedy choice property, não é? E que aquela nos diz então que uma solução ótima tem que ser consistente com a escolha greedy que o algoritmo faz. Ou dito de outro modo, que a escolha greedy conduz a uma solução ótima, não é? Ou seja, que está correta e que realmente nos dá origem a uma solução que é a melhor possível, porque nós estamos num problema de otimização. E, portanto, isto aqui é tal que não é sempre verdade. No caso das moedas de euro ou de dólares, é realmente verdade que existe uma solução ótima que usa a maior moeda que ainda é menor ou igual a quanto ia fazer. Ou dito de outro modo, quando escolhemos a maior moeda e escolhemos a primeira moeda, não nos colocamos em trabalhos, ou seja, continua a ser verdade que indo por esse caminho existe uma solução ótima. Está bem? Portanto, esta é a propriedade então que é mais difícil de provar. Até o mais complicado, no fundo, se vocês quiserem formalmente demonstrar que o vosso algoritmo está correto, não é? Quando não podem fazer aquilo que vocês estão mais habituados, que é simplesmente submeter um check e ver o accept e dizer ok, next, está bem? Agora imaginem como é que seria
digamos, o vosso percurso nesta cadeira e em cadeiras semelhantes se vocês não tivessem um Moshac, não é? O ónus de provar que as coisas estavam corretas estava do vosso lado. E, portanto, de certo modo, o Moshac é bom para vos ilustrar os erros que vocês também podem cometer, mas, por outro lado, se calhar, às vezes, dá-vos a papinha toda feita, não é? Porque vocês perdem um bocado aquela noção de serem vocês próprios a testar os vossos problemas, não é? Porque é demasiado de borla, não é? Submeter. É simplesmente submeter e pronto, já verifico. Vejamos um exemplo de prova já agora no problema do troco, não é? E, portanto, eu não vou usar nenhum estilo em particular, vou só usar uma possível prova para este problema em particular. E, portanto, neste caso, vamos fazer o seguinte. Vou abrir aqui, se calhar, o quadro, só para ficar aqui um bocadinho a lembrar. Nós vamos chamar de H, ok? A nossa solução ótima. Portanto, isto, no fundo, é a nossa solução ótima. Que é um bocado difícil de ler aqui com o rato, mas pronto. Então, H é a nossa solução ótima e o H vai ser constituído por um certo conjunto de moedas de cada valor. Okay? H1 será o número de moedas de valor 1, H2 será o número de moedas de 2 cêntimos, H5 o número de moedas de 5 cêntimos e por aí adiante. Okay? Agora vamos tentar começar um bocadinho a trabalhar estes números que aqui estão. Comecemos por olhar, por exemplo, aqui para este H de 100, que é o número de moedas de 1 euro, não é? 100 cêntimos, portanto. Se por acaso nós tivéssemos um número de moedas de 100 cêntimos que fosse maior do que 1, então H já não podia ser ótimo, não é? E porquê é que não podia ser ótimo? Porque se tivéssemos mais do que uma moeda de 1 euro, então simplesmente pegávamos nesse conjunto maior de moedas e substituíamos cada uma das duas moedas de 1 euro por uma de 2 euros, não é? Portanto, imaginem que nós tínhamos 3 moedas de 1 euro. Eu podia pegar em duas das moedas de 1 euro e substituir por uma única de 2 euros. Está bem? Portanto, no fundo, o que eu quero dizer com isto, ou a conclusão que eu quero chegar para já, é que o número de moedas de 1 euro necessariamente terá que ser menor ou igual que 1. Pode ser 0, porque não usamos, pode ser 1 porque usamos uma, mas nunca pode ser 2 ou mais. Porque se forem 2 ou mais, então simplesmente substituímos por uma moeda de 2 euros e continuávamos iguais. Ok? Aliás, até vou agora copiar aqui esta parte para termos aqui. Assim até posso apagar. É só para vos recordar um bocadinho o que é que estamos aqui a fazer, está bem? E portanto, já descobrimos então que o número de moedas de 1 euro tem que ser menor ou igual que 1. Usando um raciocínio análogo, o número de moedas de 50 cêntimos, de 10, de 5 e de 1 também tem que ser menor ou igual que 1 porque temos a moeda que é exatamente o dobro, não é? Por exemplo, as moedas de 10 também só podem ser uma no máximo, porque se tivéssemos duas ou mais, usamos moedas de 20 para substituir cada par de moedas de 10. Okay? Portanto, com isto nós já limitamos, no fundo, dizer que qualquer solução ótima para qualquer quantia terá sempre que ter no máximo uma moeda de 1 euro, no máximo uma moeda de 50 cêntimos, no máximo uma moeda de 10 cêntimos e por aí adiante. Temos casos onde não temos imediatamente o dobro, não é? Mas o raciocínio que nós podemos usar pode ser parecido. Por exemplo, se pensarmos nas moedas de 20 cêntimos, elas também nunca podem ser mais do que duas. Estas aqui estão limitadas a 1 e aqui estão limitadas a 2. Isto porquê? Se nós tivéssemos 3 moedas de 20, então aquelas 3 moedas de 20 nós poderíamos substituí-las por uma de 50 e uma de 10, que seriam menos do que as 3 moedas de 20. Okay? E, portanto, com isso estaríamos a reduzir a quantidade de moedas, logo, esse número de moedas não levaria a uma solução que é ótima. Porque, relembrem, uma solução ótima tem que ser aquela que usa o menor número possível de moedas. Okay? Portanto, isto permite-nos inferir, no fundo, que o número de moedas de 20 cêntimos será no máximo 2, ok? E já agora, por uma maneira exatamente semelhante, análoga, o número de moedas de 2 cêntimos tem que ser menor ou igual que 2, porque senão podíamos usar precisamente então uma moeda de 5 e uma moeda de 1. Finalmente, não pode acontecer ao mesmo tempo que o número de moedas de 2 seja 2 e o número de moedas de 1 cêntimo seja 1. Não é? Isto porquê? Porque se acontecesse isto, nós estávamos a usar 3 moedas para fazer 5 cêntimos e era muito melhor usar uma simples moeda de 5. Okay? E, portanto, isto permite-nos inferir, então, que 2 vezes as moedas de H2, não é? Ou seja, moedas de 2 cêntimos, e este 2 representa os 2 cêntimos, não é? Mais a moeda de 1 cêntimo tem que ser menor ou igual a 4. Dito de outro modo, as moedas pequeninas, mais pequenas que 5 cêntimos, não podem prefazer uma quantia maior ou igual, maior que 4 cêntimos, porque senão usamos a moeda de 5 cêntimos, simplesmente. Okay? E, portanto, pelo mesmo raciocínio, também não podemos fazer com que as moedas de 20 e de 10 ultrapassem a quantia de 40 cêntimos,
porque se ultrapassarem isso, mais valia usar a moeda de 50 cêntimos. Eu sei que para já, digamos, vocês devem estar a pensar, ok, e estamos a caminhar para onde? Né? Para que é que isto serve em função da prova? Eu já vos vou mostrar, e é por isso que esta prova, digamos, é uma prova bastante ad hoc, né? Ou seja, preparada para este caso em particular. E, portanto, tudo isto que nós vimos, então, até agora, diz-nos, então, que temos, então, estas restrições. Okay? São, pelos passos que nós fazemos, conseguimos fazer isto aqui. Combinando isto tudo, podemos começar aqui a coisas um bocadinho mais interessantes. Não é? Se nós sabemos, então, que 2 vezes as moedas de centro mais a moeda de 1 cêntimo é menor ou igual a 4, okay? E sabemos que o número de moedas de 5 tem que ser menor ou igual que 1, então 5 vezes esse número de moedas, portanto, se este número de moedas aqui vai ser, então, 0, nesse caso contribuir com 0, ou 1, nesse caso contribuir com 5, portanto, no máximo esta parte dá 5, aqui no máximo esta parte dá 4, logo, isto tudo somado, no máximo 5 mais no máximo 4, tem que ser menor ou igual que 9. Okay? Sabendo isto, podemos agora acrescentar a moeda de 10 aqui atrás, e ao acrescentar a moeda de 10 aqui atrás, ela também tem no máximo 1. Se tem no máximo 1, no máximo 10, mais no máximo 9, então isto tudo somado sabemos que nunca ultrapassa 19. Okay? Por sua vez, se acrescentarmos agora a moeda de 20 a isto tudo, como as moedas de 20 nós sabemos que são no máximo 2, então, no máximo isto aqui faz 40, e 40 mais no máximo 19 é menor que 49. Okay? Portanto, se continuarmos um bocadinho este raciocínio, conseguimos então mostrar também depois, não é, que acrescentando a moeda de 50 também não conseguimos passar a 99, depois acrescentando a moeda de 1 euro nunca passamos 199 a 1,99, não é? E portanto, no fundo, estamos sempre a mostrar um bocadinho que o quê? Que as quantias das moedas mais pequenas que a moeda a seguir não conseguem sequer chegar ou nunca vão fazer mais que essa quantia. Não é? E o que é que isto significa? Significa então, não é, que se nós considerarmos este conjunto de moedas em particular, quando estamos a ver um bocadinho o somatório, ou seja, as moedas todas mais pequenas, são sempre menores do que aquela moeda maior. Ou seja, nós podemos sempre escolher aquela moeda maior. Okay? Aliás, é a única maneira, porque senão não teríamos uma solução ótima. Não é? Vejamos aqui um exemplo mais concreto. Se nós temos uma quantia que seja maior que 200, como estas moedas não prefazem sequer 200, já sabemos que é impossível que elas prefaçam 200 para não ser ótimo, então temos que usar essa 200, até finalmente ela ser mais pequena. Okay? E portanto, no fundo, com isto estamos a mostrar, não é, que isto acontece, mas ao mesmo tempo estamos a mostrar isto para este conjunto muito específico de moedas. Portanto, eu não vos dei nenhuma prova genérica, não é, para que de algum modo a gente receba um conjunto de moedas arbitrário e consiga logo perceber se esse conjunto de moedas arbitrário vai ou não ser passível de ser resolvido de forma greedy. Tá bem? Isso já seriam outras calendas, seria uma prova bastante mais complicada. Se tiverem curiosidade, eu posso-vos passar no Slack alguns artigos científicos a falar desse problema, que é realmente fundamentalmente mais complicado. Tá bem? Mas pronto, isto é só para vos dar uma ideia de como é que se poderia provar aqui neste caso. Existem outros tipos de provas. Eu queria só mostrar uma prova que fosse relativamente fácil de seguir e que não tivesse um peso muito grande na componente matemática, ou pelo menos que não usasse conceitos que vocês não pudessem acompanhar. E portanto, com isto eu termino a primeira parte da exposição da matéria de algoritmos greedy. Só vos queria dar uma ideia do que é que são, um exemplo básico, a noção de que ele pode acertar ou não, tá bem? E portanto aquilo que vou fazer depois no próximo vídeo, na continuação deste capítulo, é dar-vos exemplos de vários problemas que admitem soluções que sejam greedy. E porque aula que é aula tem que ter memes, não é? Portanto, para ficar mesmo fixo na vossa cabeça que por vezes um algoritmo greedy pode estar a seguir a estratégia errada porque não olha para a frente, não olha à volta, não é? Decide apenas localmente. Eu queria-vos mostrar aqui um vídeo que ilustra bem o que é então o conceito de uma coisa greedy, não é? Portanto, imaginem que vocês estão a fazer uma programação neste campo e, portanto, vocês querem obter aqui esta comida. E se vocês estiverem a seguir um algoritmo greedy, aquilo que vão fazer é isto, não é? Estão ali a tentar chegar ao algoritmo, a chegar à solução ótima, a chegar ali a greedy a tentar e, por vezes, não se apercebem daqui a um lado. É só passar, não é? E, portanto, às vezes o algoritmo greedy, em insight, quando estão a olhar um bocadinho de fora, não é? Pode acontecer isto. Portanto, tenham sempre o cuidado de não serem este cãozinho aqui, está bem? E procurem perceber se a solução greedy passa ou não. E não fiquem a pensar, digamos, num sentido muito pessimista. Depois de
tanto bater nas vossas cabeças neste início de capítulo que greedy pode não funcionar, greedy pode não funcionar. Portanto, vocês podem ficar a pensar então, mas será que alguma vez funciona? Sim, também funciona muitas vezes e, portanto, eles são muito úteis, mas esse aviso tem que ser feito porque quando vocês assumirem que podem fazer uma solução greedy, desconfiem sempre, está bem? Portanto, procurem fazer um contra-exemplo e não fiquem satisfeitos até ou provarem de algum modo na vossa cabeça ou então estarem, digamos, cientes de que pode não ser o ótimo, está bem?